Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Só Comece Sem Medo. Aqui é o Cavalcante e hoje eu farei vídeo do meu quarto, que é estúdio, que é quarto da bagunça, quarto de hóspede e quarto da costura da patroa. Então sejam bem-vindos ao meu canal, espero que vocês gostem do vídeo. Hoje eu irei falar de igreja evangélica, de dois tópicos na verdade, e espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Então venham comigo. Eu não vou saber explicar direito, né? Mas eu vi esse vídeo aqui na internet e resolvi comentar sobre esse assunto também e dizer o que eu acho, na verdade, né? E é algo assim, as igrejas evangélicas, a maioria deles que eu percebo, a maioria delas, de tempos em tempos elas lançam assim um projeto dentro da igreja para intensificar as orações para aquelas pessoas que estão passando algum tipo de dificuldade, né? Então a igreja fala assim, olha, de tal data, nós iremos ter aqui um grupo de oração, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, para se intensificar aqui, a gente se ajudar, e essas pessoas que estão com essa dificuldade, para elas observarem, verem que não estão sozinhas, e a gente, nós unidos em oração, vamos fazer o possível, né, com a ajuda de Deus, aquela coisa toda, para a pessoa sair daquele momento ruim, né? Então, de tempos em tempos as igrejas fazem isso, eu não sei qual é o nome certo que se dá. Eu falo aqui que é o projeto de oração que a igreja lança para ajudar aquelas pessoas dentro da sua fé tentar sair daquele momento difícil. Então, o que eu vi aqui na internet, independente de qual igreja era, mas era uma igreja evangélica. Então a igreja lançou, né, esse projeto de oração. E conforme foi passando o tempo, segundo o que eu vi aqui na internet, as pessoas daquela congregação, o pastor chamava, né, falava sobre aquele assunto, e chamava as pessoas, se alguém queria dar algum testemunho sobre aquele tempo que eles estavam ali em oração, né, para se ajudar, se para alguém foi eficaz, se queriam comentar alguma coisa, e as pessoas iam lá dizer para os membros da igreja que estavam ali naquele dia, vamos dizer assim, a graça que elas tinham alcançado, né? Então, chegavam lá e falavam assim, olha, eu estava com uma dívida tremenda, eu não sabia como eu ia sair daquela dívida, estava uma dificuldade danada, eu não dormia, eu chorava, depois que eu entrei nesse projeto, que eu segui todos os passos e tal coisa, e fiz do jeito certinho, consegui sair da dívida, me livrei da dívida, sou agradecido para esse momento, esse investimento que nós fizemos, né? Então eu sou muito agradecido e eu consegui sair da minha dívida, que era o que eu queria, e depois que eu comecei a seguir aquela fórmula, vamos dizer assim, eu consegui sair das minhas dívidas. Ótimo. Vinha outro e falava, olha, eu estava quase perdendo a minha casa, eu também estava sem dormir, não sabia mais o que fazer, eu ia para a rua com a minha família, mas dentro desse projeto eu consegui me livrar desse problema, não vou mais perder minha casa, não vou mais ficar na rua, não estou mais preocupado, tenho meu teto, já tenho onde dormir. Depois desse projeto, né, graças a Deus, ajuda da igreja, aquela coisa toda, eu saí desse problema, estou tranquilo. Aí uma outra pessoa ia lá, irmãos, eu estava com um problema tremendo, eu estava cheio de dívida, eu estava quase perdendo o meu negócio, eu não sabia mais o que fazer. E depois que eu entrei nesse projeto, com a ajuda dos irmãos, oração da igreja, do pastor, graças a Deus, me livrei dos meus problemas financeiros, não vou mais perder o meu comércio, já estou até pensando em abrir outra filial, já comprei carros novos, o dinheiro agora começou a sobrar, graças a Deus, graças a esse projeto. Então, foi uma velhinha lá na frente dar o seu testemunho. A velhinha chegou lá na frente das pessoas da igreja, dos irmãos, e começou a falar, pessoal, eu estava em casa, né, preocupada, chorosa, triste,
Entrei nesse projeto e belo dia, né, tal dia, eu senti algo dentro de mim, dentro do meu coração, e percebi a presença de Jesus. Eu senti que Jesus estava falando comigo. Jesus falou para mim: irmã, todos os seus pecados estão perdoados. Eu estou perdoando todos os seus pecados. E a velhinha, muito feliz, ela falou: Jesus falou comigo, Jesus perdoou os meus pecados, eu estou aliviado, estou feliz, Jesus me perdoou. E sabe que os membros da igreja, os responsáveis lá, os pastores, falaram para ela: ah, que bom, irmã, que legal, mas assim, o que a senhora realmente conseguiu dentro do propósito? O que a senhora conseguiu? Qual foi a graça que a senhora conseguiu? Fala para nós, irmã. E a velhinha não entendia. A graça dela foi aquela, a graça que ela esperava, e ela conseguiu. E ela estava dizendo para a igreja: olha, dentro do propósito, dentro das nossas orações, dentro das minhas orações, eu consegui o que eu queria, né? O perdão dos pecados dela. Jesus foi lá e perdoou os pecados dela. Mas deu para entender no vídeo que eu via que o pessoal lá estava mais preocupado com coisas materiais, com coisas financeiras. Estavam preocupados que as pessoas fossem lá: olha, estou ficando bem de vida, estou saindo das minhas dívidas, estou comprando um imóvel novo, estou comprando carro, estou viajando, estou comprando joias. E uma coisa realmente muito boa, um testemunho lindo desse, da pessoa se sentir perdoada. Imagina uma pessoa, quando você se sente culpado por algo, né? Fica aquele peso nas suas costas. E quando você faz parte de uma congregação, de uma igreja, você fica preocupado com a sua vida eterna. Falei: nossa, gente, esse peso que eu tenho nas costas, esses pecados que eu tenho, pô, eu estou arrependido, mas eu acho que eu não serei perdoado. Aquilo fica na mente. E quando a pessoa põe no coração dela que Jesus veio e perdoou ela, e o pessoal da igreja não foi sensível a isso, estava preocupado com bens materiais, sei lá, para engrandecer o nome da igreja, que a igreja consegue trazer bens materiais para as pessoas se elas tiverem fé. Eu fiquei triste por isso que eu vi na internet, mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz que essa velhinha, né, estava tranquila consigo, né, porque ela tinha certeza, Jesus falou com ela e ela estava sendo perdoada. Então o primeiro tópico que eu queria falar de igreja evangélica era sobre isso. Eu vi isso na internet, pessoal, então eu só estou passando aqui o que eu acho, a minha opinião, e a gente fica chateado com isso, né? A troca de valores, vamos dizer assim, né? Mas o nosso mundo está desse jeito. Bom, o segundo tópico que eu quero falar aqui, também dentro desse assunto de igreja evangélica, é que, graças a Deus, eu tenho amigos, né? Uns amigos, eles são da igreja evangélica. Tenho poucos amigos, um pouco menos, que são crentes, mas da igreja católica também, né? E todos, tanto igreja católica como igreja evangélica, para mim são igrejas cristãs, voltadas para Deus, Jesus e tudo mais. Mas eu vou falar aqui da igreja evangélica e dessas pessoas que eu conheço que são da igreja evangélica. E de tempos em tempos eu vou na igreja evangélica. Não sou um frequentador assíduo, não tenho uma igreja, não, eu sigo tal igreja, mas os meus amigos me convidam e de tempos em tempos eu vou, raramente, mas vou. E aqui, na cidade onde eu estou, né, há pouquíssimo tempo, eu tenho uns amigos que são evangélicos e um me chamou para a igreja dele, e o dia que a gente combinou que eu ia, eu fiquei
ele refazer o convite no dia, ele acabou não fazendo o convite. Eu também não dei certeza se ia e acabei não indo, que era num domingo. Aí no meio da semana a gente conversou de novo. Eu falei, não, quinta-feira eu vou. Quinta-feira eu vou. Foi ontem, na verdade. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas foi uma quinta-feira e no dia de hoje foi ontem. Aí eu falei, não, quinta-feira eu irei. Eu já queria ter ido num domingo, mas não fui. Aí ele ficou de... Eu falei, só dar um toque, né? Que é pra ter certeza que vocês vão, eu vou também. Aí por um acaso, um outro amigo, que também frequenta a mesma igreja, eles moram bem distante um do outro, a gente conversando, ele me chamou também, me convidou também. Eu falei, não, eu vou. Só me lembra. E quando chegou na quinta-feira, os dois mandaram mensagem. E aí, você vai? Eu falei, opa, vou sim, já estava certo, mesmo que vocês não lembrassem, eu vou para a igreja com vocês. E como um deles mora bem perto, eu falei, olha, não tem porquê, em 2 carros, né? Em um carro só cabe. E eu falei, não, eu passo aí, pego vocês e a gente vai para a igreja, pode ser? Aí beleza, ficou combinado assim. Então, peguei meus amigos, né? Ela, a esposa, os 2 filhos, e fomos para a igreja. Chegando na igreja, eu gostei porque eles são aquele tipo de pessoa como eu, que quando tem um compromisso, procura chegar no horário e um pouco mais cedo. Então nós chegamos lá, tinha pouquíssimas pessoas que tinham chegado na frente, geralmente aquelas pessoas, né, que cuidam da igreja, né, que recepcionam as pessoas. Então, tecnicamente, fomos uns dos primeiros. Tecnicamente não, fomos um dos primeiros. E o outro amigo que tinha me convidado, embora ele soubesse que eu iria, ficou surpreso de me ver lá. E um terceiro e um quarto amigo que me viram lá, que chegaram bem depois, o culto já tinha até começado. Quando me viram lá, vamos dizer assim, que eles não acreditaram que estavam me vendo lá na igreja. E ainda brincaram com o amigo que me levou, né? Que eu fui junto, falaram assim, caramba, você é bom mesmo. Você trouxe ele, poxa vida, hein? Tá de parabéns. Beleza. E começamos a escutar, a participar do culto da igreja. Isso já me adiantando, um ambiente muito agradável, um ambiente muito confortável. Aquela quinta-feira estava cheia, foi bastante gente, gostei. E eu estava feliz de estar ali, né? Estava muito bom mesmo. Mal começou, já estava leve e gostando. Ok, então estava lá na igreja com meus amigos, o culto começou, como toda a igreja é, né? Atração, a menina lá cantando lindamente. E a primeira pastora lá começou a falar com os membros da igreja. E a igreja era assim, né? Ela, como eu já falei, era uma igreja bem confortável. Gostei da estrutura. E tinha um telão que ficava atrás do púlpito, né? Dos pastores, onde a gente ia seguindo as coisas ali pelo telão. Então ela chega e fala assim: irmãos, abram a Bíblia, um capítulo tal, aquela coisa toda, né? No capítulo tal, lugar tal da igreja, e todo mundo pegou a Bíblia e foi abrindo. Eu fui sem nada, gente. Eu fui simples, né? Ainda fiquei no corredor assim, que ficava bem à vista, sabe? Não dava nem para se esconder atrás de ninguém. Então, eu tinha plena visão do púlpito, né? Do palco, dos pastores, e com certeza eles de mim, né? Quando um grupo frequenta o mesmo lugar um bom tempo, os que estão lá sabem quem não é dali, quem chegou agora, quem é novo, e coisa e tal. E beleza. Na hora que ela falou, abri a Bíblia, no capítulo tal, versículo tal, eu estava sem Bíblia e já olhei pro telão, né? Que foi colocado no telão lá, o que ela ia dizer. Só que aí, vamos dizer assim, ela deu meio que uma bronca na turma, porque assim, irmãos,
eu pedi para vocês abrirem a Bíblia, e eu estou vendo que alguns não abriram, vocês não trouxeram a Bíblia, aí os que não tinham levado, né? Aí já pegaram a Bíblia e ela falou assim, gente, qual é a nossa arma? Qual é a arma de vocês? Qual é a espada? Aí o pessoal levantou a Bíblia, né? Dizendo, olha, nossa arma, nossa espada é a Bíblia. Falou, então, pessoal, então vamos abrir a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Eu estou pensando até em tirar esse telão, né? Para vocês não acompanharem mais pelo telão, para vocês abrirem a Bíblia. Eu não senti que aquela bronca foi para mim, não senti como bronca, né? Mas ainda assim, eu vou confessar que eu não iria abrir a Bíblia, mesmo se eu tivesse com uma, e eu vou uma segunda, terceira, uma quarta vez, eu espero, e eu não vou levar a Bíblia. Sabe por quê? Eu tenho dificuldade. Se ela fala assim, olha, pegue a Bíblia, abre no capítulo tal, versículo tal e vamos ler. Ou eu vou procurar, que eu não sei onde é que está as coisas na Bíblia, vou demorar para achar. Se eu for colocar minha atenção para ler aquilo, eu não vou escutar o que o pastor está falando, não vou prestar atenção, eu não tenho essa dinâmica, eu não consigo me concentrar em duas coisas, então eu tenho esse problema. Então, se mandar pegar a Bíblia e ler o versículo, eu vou ficar concentrado ali. E vou acabar entendendo do meu jeito, ou pior, não entendendo nada. Ou eu presto atenção no pastor, na pastora, no que tiver escrito no telão, e vou acompanhando por ali, aí sim eu consigo ter a atenção. Então, eu não senti como bronca, para mim, nem para os membros da igreja, né? Mas mesmo que eu tivesse, eu não iria abrir, porque eu fico concentrado no pastor, no que ele está falando e tentando entender do que ele vai falar sobre aquele capítulo, né? Daquela história da Bíblia, dos dizeres, e converter para o nosso dia a dia, para aquele local, para aquela hora, para aquele momento. Eu fico concentrado, eu fico pensativo. Então, pastora, me desculpe, mas eu não iria abrir a Bíblia do mesmo jeito, e eu também não ia ficar disfarçando que eu ia estar na página certa e lendo. Eu não iria fazer isso. Não senti que foi uma bronca, mas também não ia servir para mim, porque eu não ia fazer. Mas foi um momento bacana, né? O pessoal, aí, cara, tomando bronca da pastora aqui, puxa vida, que vacilo. Bom, como eu já disse, eu ia no domingo daquela igreja e acabei não indo, fui numa quinta. E foi bom, porque se de repente eu tivesse ido no domingo, talvez eu não tivesse ido na quinta. E na quinta, o pastor da igreja, o irmão dele, que também é pastor, estava de visitando o irmão, que ele mora lá no norte do país. Ele estava visitando o irmão, e como ele também é pastor, então ele começou a congregar, né? Como pastor na igreja, e foi muito bacana os dizeres dele, o testemunho. E ele falou algo que eu fiquei concentrado. A história que ele contou me fez chorar, eu chorei lá, né? Falando da família dele, do pai dele, do irmão dele. E teve uma parte lá dos dizeres dele, da história dele, que foi muito bacana, porque ele falou assim, né, que na infância dele, do irmão, a vida que eles levavam como crianças e adolescentes, os parentes, né, tios e outros parentes, olhando o jeito que eles eram, diziam que eles não iam dar boa coisa. Os dois irmãos não iam dar boa coisa. E ele fala que, infelizmente, de uma certa forma, esses parentes, esses tios, acertaram nele, né? Ele não falou do irmão, ele falou dele. Eles acertaram. Realmente, ele tomou algumas atitudes erradas, né, quando adolescente, quando adulto, e nada dava certo para ele. Nada dava certo para ele.
Mas ele começou a se preocupar, né, com aquela vida que ele tinha por causa de uma namorada que ele tinha, e um certo dia ele chegou lá todo torto, todo errado, e a namorada deu uma bronca nele falando que aquela pessoa não era o namorado dela, e eu acho que ele amava demais a namorada, que era a esposa, que estava lá também, na igreja, né? E dali para frente ele ficou pensativo na vida dele, e ele não queria mais aquilo para ele, e queria não ser mais daquele jeito. Só que o irmão dele, que é pastor mesmo daquela congregação, ele falando que o irmão dele se converteu muito tempo antes dele. O irmão dele se converteu, vamos dizer assim, 10, 12 anos antes que ele. Que sempre chamando ele para a igreja, sempre chamando ele, e ele não, 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 não. E um belo dia ele resolveu aceitar o convite do irmão, foi para a igreja e se converteu. E depois que ele se converteu, segundo ele, a vida dele melhorou 1000%, porque a vida dele não dava nada certo. E depois que ele se converteu, tudo começou a se encaminhar, ele começou a andar do jeito certo, né? Tentando. A gente tenta, né? Porque a gente, infelizmente, a gente peca, e algumas vezes a gente, quando vê, já cometeu pequenos delitos, vamos dizer assim, mas a gente tem que tentar seguir o caminho certo, né? E aí ele falou, não, meu irmão esperou 10, 12 anos para que eu me convertesse, meu irmão não desistiu de mim. Só que aí ele também se tornou pastor, né? E dentro da congregação que ele participava, ele evoluiu bastante até chegar ao cargo, vamos dizer, ao cargo de pastor e ter sua congregação, né? Então foi congregar na sua igreja também, de tanto que ele evoluiu. Beleza? Eu estou fazendo esses vídeos, eu falo um pouco, me dou um corte, depois eu continuo, porque senão depois eu me perco, senão eu perco o vídeo inteiro, porque eu sou muito enrolado com o vídeo. Então, vamos dar um corte aqui. Aí esse pastor, né, que estava lá contando a história dele, né, e como ele chegou a ser pastor, a igreja que ele congrega lá, muito agradecido ao irmão por não desistir dele. E eles tinham um pai, que ia à igreja acompanhar, mas não tinha se convertido, vamos dizer assim, né? Não tinha se convertido, então ele ia e ele fazia o mesmo que o irmão fez com ele, fazia com o pai, né? Fazia convite, conversava, o pai ia para a igreja, e o pai dele falou, olha, eu vou me converter, mas vai chegar o dia certo de eu me converter. E nessa hora eu chorei porque ele falando que um belo dia lá na igreja dele lá, né, pastorando, falando com os membros, e o pai dele estava lá, como sempre o pai dele estava. E de repente o pai dele saiu lá do cantinho onde ele estava, lá no fundo da igreja, foi lá para frente, ficou bem pertinho dele. Ele, oi pai, algum problema? O pai dele falou assim, não, nenhum problema. Hoje eu resolvi aceitar Jesus. Gente, ele falando, olha, nossa, foi um momento muito bacana, sabe? E aí ele falando, né, que estava muito feliz, porque o irmão dele esperou, teve fé, ele se converter e ficou fazendo um convite 10, 12 anos. E ele falou, se eu entendi direito, que ele ficou esperando o pai dele mais uns 10, o pai dele se converter. O pai dele ia à igreja, o pai dele participava da igreja, mas era um visitante, né?
E o pai dele, naquele momento, resolveu se dedicar totalmente. A felicidade dele era imensa, tamanha, né? E outra parte que ele fala do pai dele, que eu achei muito bacana, depois que o pai dele resolveu se converter totalmente, né? Aceitar Jesus, ele chegou pro filho e falou assim: filho, você não me leva em algum lugar para me comprar um terno? Para mim poder vir para a igreja? E ele falou: não, pai, com o maior prazer. Não, o maior prazer, pai. Eu tenho o maior prazer de levar você. Eu vou te dar um terno. Eu vou te dar um terno para você ir para a igreja. E foram no lugar comprar o terno e chegando lá, falou: pai, escolha o terno que você quiser. E o pai dele falou assim: não, eu quero o terno preto. Por quê? Porque a igreja que o filho congregava, os membros, né, eles usam o terno preto. Todos usam o terno preto. E realmente, estava lá, a maioria estava tudo de terno. Quem estava de terno preto, como se fosse um padrão, né? E o pai dele falou assim: não, eu quero terno preto. Porque eu não sei qual é o nome que eles dão. Se faltar alguém, aquele pessoal que fica sempre na porta da igreja enquanto o culto acontece, as coisas, sempre fica alguém lá fora, né? Na porta da igreja. Ele falou: porque se faltar alguém, eu vou ficar lá fora recepcionando as pessoas. Então, quer dizer, o pai dele se dedicou 100% para a igreja. Eu achei muito, muito, muito bacana. E ele contando com uma alegria, com uma satisfação, e comovia a gente. Não tinha como. Eu olhava pro lado, tá todo mundo assim, ó. Eu me segurando aqui, né? Não, eu nem sou dessa igreja. Eu só tô visitando. Essa história não tá me comovendo, não. Dá licença. Só homem não chora. E eu tô vendo que tá todo mundo de lencinho. Meu colega que me convidou tava lá com o lencinho dele lá. Falei, nossa. Caramba, forte, né? Forte essa história, esse testemunho. Vou continuar no próximo pedaço de vídeo, se não me perco, como eu já falei, e ali a gente já estava chorando com essa história. Então o pastor estava muito feliz, né? Porque o pai dele tinha se convertido totalmente, participativo na igreja, como membro, e o pai dele queria conhecer a palavra a fundo, e como tinha 2 filhos pastores, né? Então ele estava sempre questionando os filhos sobre vários assuntos. Mas algo muito interessante do pai dele, que o pai dele começou a fazer live sobre a religião, sobre a igreja, sobre a Bíblia. E ele falava, né, o pastor que estava lá, que o pai dele fazia as lives conforme o entendimento dele. Que ele não teve o mesmo estudo dos irmãos, né, dos filhos, né, que realmente se formaram com toda aquela acadêmica dentro da igreja, né, do evangelho, né, que você tem que estudar, né, realmente você tem que ser um conhecedor da palavra, da Bíblia. Então o pai dele, do jeito dele, ele falando, né, ele falava emocionado, falava feliz, que o pai dele fazia live e congregando do jeito dele. E tinha bastante pessoas acompanhando ali ao vivo, né, o pai dele falando. E teve uma vez que ele sempre questionava: filho, pô, eu já tô velho, né, eu tenho dificuldades. Então, pô, as letras são muito pequenas, são miúdas, e aí eu quero falar para as pessoas, aí eu tenho que ler, eu não consigo ler, aí eu perco a concentração. Poxa, será que não dá para você pegar alguns capítulos para mim, aí me dar falar alguma coisa para mim daqueles capítulos, para que eu possa falar na minha live e imprimir em alguma folha com letras maiores, para mim não ter essa dificuldade, né? Para que eu não possa me perder. Lógico que o filho não, pai, pode deixar comigo, vou fazer tudo que você precisa. E começou a fazer isso, pegar os capítulos, mais ou menos o que o pai queria. Ele ia lá e deixava tudo mastigado para facilitar a vida do pai dele.
e, e fazer a live. E teve uma vez que o pai dele fazendo a live e ele sempre assistia. Ele falou que sempre assistia, ó, as lives do pai, né? Mas aí o pai percebeu que ele estava na live. E quando o pai percebeu, falou: não, meu filho está aqui. Meu filho vai participar da minha live. Ele: não, pai, não, você vai participar. Nós dois aqui, você vai congregar aqui, ao vivo. E o filho falando, estava muito emocionado e tá ali congregando com o pai. E tinha muita gente assistindo. Eu não vou me arriscar a falar quantas pessoas tinha, porque eu não decorei o número. Mas era muita gente. Eu nunca vi tanta gente assistindo live, falando de Jesus, de religião, de Bíblia. E quem estava conduzindo era o pai dele. Ele estava ali, por trás, né? Ele conduzindo, e o pai: não, filho, olha a sua, porque as pessoas estavam ali na live pelo pai dele, né? E ele falou: não, meu filho me converteu, meu filho isso, meu filho aquilo, meu filho. Ele falou: olha, foi uma live linda, né? Live demorada e tinha muita gente. Ele ficou impressionado com a quantidade de gente vendo a live do pai dele. Não porque ele estava junto, mas aquele dia foi uma live especial, porque ele estava congregando junto com o pai dele, e o pai dele, do jeito dele, né? Sem nenhum treinamento específico, vamos colocar desse jeito, e ele via que estava lindo. Ele dando o testemunho dele, falando de Deus, falando de Jesus, de Bíblia, enfim. Aí uma outra passagem que ele fala do pai dele também, que eu achei muito bacana, e eles estão. E esse pastor, a igreja que eu fui, gente, quem me acompanha até agora, assim, a igreja que eu fui convidado por um amigo. O pastor da igreja, ele só falou mais no final. Porque como o irmão dele, que também é pastor, e ele é lá da região norte, e também é pastor, ele deixou que o irmão pregasse uma parte, né? Daquela dia, daquela noite, e o irmão contou essa história da família dele, do pai dele e tal, tá? Só para vocês entenderem. Então, o pastor mesmo da igreja só falou no final, e eu tô contando a história do irmão dele, que também é pastor, que estava em visita aqui na região, e foi o dia que eu fui. Adorei nesse dia. Se eu tivesse ido num domingo, de repente eu não teria ido na quinta. Eu ia perder essa história linda. Que história linda, que história linda. Que me emocionou. E olha que eu não sou assíduo de igreja, né? Nenhuma evangélica. Eu vou na igreja evangélica, eu vou na igreja católica, até mais na católica que evangélica. Mas eu adorei esse dia. Esse dia pra mim foi lindo, foi lindo. Essa história foi maravilhosa. E uma outra parte que ele fala do pai dele, né? Porque lá na igreja dele, lá no norte do Brasil, eles fazem o culto, mas eles fazem o culto online também, fazem live, né? Então, conforme o culto está acontecendo, tá tendo transmissão ao vivo da igreja dele, pastorando, né? O pastor falando. E aí ele falando, e tá lá ele um dia, ele chega o pai dele lá com um tripézinho, meu tripé tá guardado. Chega o pai dele lá, chegou lá com o tripézinho, ele tá aqui, né? Falando aqui no púlpito ali, no palco, e as câmeras filmando ele. O pai dele colocou o tripézinho assim no chão, bem de frente pro filho, né? E filmando o filho, né? O filho no culto, né? E ele ali do lado, né? Acompanhando. Aí ele falou assim: pai, aqui a igreja, ela já transmite, a gente já faz live, já tem ao vivo, já tem o pessoal acompanhando, né? O senhor não precisa trazer sua câmera, o seu celular, né? A igreja, nós da igreja que já fazemos. Pai dele: a sua câmera, o seu culto, mas aqui sou eu, aqui é o meu. Eu estou acompanhando o meu filho congregar. Tenho orgulho de fazer a minha live, meu filho. Gente, quem está me acompanhando até agora viu que eu dei um corte seco
uma parte do vídeo aí para trás, que eu comecei a me emocionar de novo com a história, porque o filho pregando, a igreja que o filho prega já faz a transmissão ao vivo, mas o pai trouxe a câmera dele, o tripé dele, colocou do lado ali e estava também fazendo uma live ao vivo do culto da igreja, do filho pregando, ele com a emoção dele, de estar participando. Tem duas transmissões, né, a da igreja e a do pai dele, e o filho falando a emoção que era ver o pai dele realmente ali junto dele, né, tentando arrebanhar mais pessoas, mostrar o caminho, né, mostrar a palavra com o jeito simples dele. Colocou um tripé do lado do púlpito, do lado do palco, e falou: filho, a sua transmissão é a sua transmissão, essa aqui é a minha transmissão. As pessoas que me seguem, que acreditam em mim, eu estou mostrando o meu filho pregando, eu tenho muito orgulho. Deixa a minha câmerazinha aqui de canto, não vai atrapalhar ninguém. E vocês viram que tive que dar um corte, eu não consegui, eu estava chorando de novo. Eu lá chorei, segurando, machão, né? Tentando não deixar a lágrima cair, o pastor contando a história, e eu lá machão. Eu tô vendo o pessoal de lencinho aqui, lencinho ali, meu colega de lencinho, e eu contando a história. Me emocionei de novo do pai dele, fazendo a transmissão, sendo que a igreja já fazia. E a alegria do pastor, né? Passando essa alegria de ver o pai dele acompanhando ele. Isso a mim vinha, né? Ele esperou 10 anos o pai dele se converter, e o pai dele era participativo na igreja, mas o pai dele nunca falou assim: não, hoje eu realmente aceitei, estou batizado. Então ele esperou 10 anos o pai dele realmente tomar esse caminho, mas depois que o pai dele tomou, não saiu, né? Fez o seu possível para ficar no caminho. Uma história linda, gente, linda, emocionante, tal. A gente nem vê o tempo passar do jeito que o pastor falou. Eu não só vou contar até essa parte, né, dessa história que eu achei maravilhosa. Ainda bem que eu fui na quinta-feira, fiquei muito... Sabe quando você tá no lugar que você fica, mas que tinha um peso nas tuas costas assim? Tava tão feliz com aquele pessoal, o pessoal cantando, o pessoal orando, e eu olhava pro telão. Eu não sigo, né? Então, quando começava a cantar, estava no telão, tentava acompanhar mentalmente a canção. Alguns trechos eu arriscava cantar junto, baixinho aqui. Foi muito bom, gostei demais. Agradeço aí o convite dos meus amigos, não me arrependo de ter ido. Já estou aqui na minha mente que domingo que vem eu vou de novo, só que dessa vez eu vou mais preparado. Três coisas que eu não posso esquecer de ir no próximo culto. A primeira coisa que eu não posso esquecer é um lenço. Se tiver outra história dessa, eu não vou aguentar não, gente. Se tiver outra história dessa aí, então eu vou levar o lenço. O lenço, primeiro item que eu não posso deixar de levar pro próximo culto, né? Segunda coisa que eu vou levar, uma garrafinha de água, gente. Eu fiquei com a sede danada, não sei se é esse tempo seco, esse tempo frio, mas eu falei: eu não vou sair daqui, eu não vou até lá onde tá a água, eu quero ficar aqui do meu canto acompanhando todo o evento, né? Tá maravilhoso, tá lindo, e eu não vou me distrair saindo lá para tomar água, não. Fiquei o tempo todo com sede, mas eu não quis sair dali. Outra coisa que aconteceu, conforme os pastores iam falando os capítulos, né, e dando os dizeres sobre aqueles capítulos, caramba, eu queria ter anotado para chegar em casa, para ler do meu jeito, devagarzinho, dar uma pesquisada. Só que aí eu falei assim: caramba, eu poderia anotar no celular, né? Eu falei: não, o culto tá lindo, eu vou ficar aqui com o celular, vai dar a impressão de que eu não estou acompanhando, que eu não estou gostando, que eu estou me distraindo com outras coisas.
E eu não quero passar essa impressão, e eu também não quero me distrair, me ficar escrevendo. Aí eu falei, não, próxima vez que eu vier, um bloquinho de nota e uma caneta. Começou a falar, capítulo tal, versículo. Ops, capítulo tal, versículo tal. Vou pôr até a hora que foi falado. Aí eu vou escutar, chegando em casa. Opa, agora eu lá ver, né? Vou pesquisar, tal, vou ler de novo com mais calma. Então, é 3 coisas que eu não posso deixar de levar: a garrafinha de água, um lenço e caneta e um bloquinho de nota. Que, pastora, me desculpe, mas eu de novo vou sem Bíblia. Não vou levar a Bíblia só para dizer que eu estou com a Bíblia. Ok? Então, eu vou anotar no meu caderninho e chegando em casa eu olho os capítulos que foi passado no dia. Gente, de novo, agradeço aos meus amigos que fizeram esse convite, agradeço a Deus que acho que me levou no dia certo, né? No dia certo, foi muito bacana, foi muito emocionante, gostei do ambiente, gostei das pessoas. Foi uma noite, né? Foi uma noite muito gratificante, muito gratificante. Parabéns aos pastores que pregaram, parabéns a esse pastor. Eu não vou falar o nome dele errado, então não vou falar nome. Um lindo testemunho. Tinha um pouco mais de história que ele contou do pai dele e da família, mas eu vou encerrar por aqui. E era isso que eu queria dizer. Que eu falei no começo, 2 tópicos sobre igreja evangélica, né? A primeira, falando da velhinha, eu fiquei muito chateado, né? Porque acontece muito isso em algumas igrejas, em alguns lugares. Mas quem frequenta não é culpado. Quem frequenta não é culpado. E depois contei essa segunda parte que eu fui numa igreja evangélica, a convite de amigos. Não foi a primeira vez, não vai ser a última. E eu queria aqui, no finalzinho, dedicar alguns amigos evangélicos mesmo, que eu sei que eles são evangélicos de verdade. Não só no falar que eles são evangélicos, mas nas atitudes. É muito fácil a gente falar assim, eu sou tal coisa, eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo. É muito fácil sair da boca, né? Eu sou. Mas o dia a dia, as suas atitudes, mesmo quando ninguém tá te vendo, nem te vigiando, é esse tipo de coisa que diz que realmente quem você é. Quando você está sozinho, você não se desvia. Ah não, quando tá com um grupo de pessoas você age de um jeito, não tem ninguém vendo, opa, vou soltar esse botão, agora eu posso falar palavrão, agora eu posso beber, posso fumar. Não, porque as pessoas podem não estar vindo, né, mas aquele lá é terrível, aquele lá é terrível. Então esses meus amigos que eu vou falar agora, espero não esquecer ninguém, eu vejo eles como realmente verdadeiros cristãos, membros das suas congregações. Todos eles são participativos, eles não são visitantes. Eles vão na igreja e participam da igreja, estão junto com a igreja, estão junto com os membros. Os momentos bons e ruins. Então eu vou falar aqui o primeiro, né, que me levou para a igreja. Eu acompanho ele desde que ele, do comecinho que ele se tornou cristão, evangélico, né? Acompanhei desde o comecinho, ele com os tropeços dele, né? Querendo seguir o caminho lá. E ele devia falar comigo. Eu acho que ele achava que eu era evangélico também. Eu falei, mas cara, eu não sou evangélico, não, mas você tem um jeito, você, eu falei, não, a gente pode se ajudar aqui, cara, mas vai ser o que eu acho, o que eu penso, o que eu tiro, mas assim, não, você tem que procurar o pastor, você tem que procurar os membros da igreja que você está frequentando e tal. Então, foi um cara assíduo, eu acompanhei desde o começo. Eu chamo ele de Guidoni. Então, Guidoni realmente é um evangélico de verdade. Tudo que ele faz, ele primeiro, opa, peraí, tem que fazer tal coisa, deixa eu ver se aqui eu posso, se eu não posso, se eu não vou infringir nada, eu tenho que ter minha consciência limpa, peraí, assim e tal. E olha que eu provocava ele. O segundo aqui,
que eu gosto de falar bastante, gosto de falar muito mesmo, é meu amigo Gilmar. Também foi da igreja dele. Que igreja linda, aquele pessoal maravilhoso. Ele e a esposa dele estão de parabéns. O casal, raro que ver um casal igual o Gilmar e a Solange. Que eles fizeram pelos filhos, pelos netos, o que eles fazem, né? Olha, são exemplos, tá? São pessoas exemplares, são evangélicos exemplares. Não é só no blá blá blá, é nas atitudes. Então, Gilmar e Solange, vocês estão de parabéns aí. Foi da igreja de vocês também. Foi muito bacana. Um outro amigo, eu nunca fui na igreja dele, porque era meio contramão, não batia os horários, sabe, né? E ele me convidou várias vezes, depois veio a pandemia também, né? Mas é outro cristão, outro evangélico, participativo da igreja dele. E às vezes eu falava que ele era até chato, porque era tudo, oh, vamos fazer tal coisa. Pô, não posso, cara. Tal dia tem encontro, tal dia tem um evento, tal dia é com os jovens, tal dia é com as crianças, tal dia é com os varão, não sei o que, com a família. Então a igreja em primeiro lugar e o resto que tinha que se adaptar aos horários que ele poderia fazer coisas diferentes que não atrapalhasse os eventos dele na igreja, né? Ele e a esposa dele. Então também nunca fui, me convidou várias vezes. Não foi falta de vontade de ir, mas a gente conversava muito sobre a religião, a Bíblia, a família, né? E coisa e tal. Então, o Wallace, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Os tempos que nós passamos juntos falando sobre isso foi muito gratificante, foi muito bom para mim, assim. Então, eu levo no coração. E, por último e não menos importante, os meus amigos aqui que são evangélicos, que estão agora morando aqui perto, nós estamos morando perto, na mesma cidade, que é o Adilson, que eu chamo de irmão. A gente se conhece há um bom tempo. Foi ele que me convidou primeiramente para ir para a igreja. O Hugo também, que está frequentando a mesma igreja, também me convidou. Outro cara que eu admiro bastante. O Jagueleno, a gente se conheceu em outra cidade e a gente parava para conversar sobre religião e o pessoal provocava ele, hein? O pessoal, sabe aqueles caras chatos que queria quando quer tirar o evangélico, mas a Bíblia diz tal coisa e você está fazendo outra. Ele ia lá na palavra, ele ia lá na Bíblia, ia lá nos detalhes, ia lá nas vírgulas e mostrava pro cara e deixava o cara sem jeito. Eu falava assim, rapaz, Jagueleno, você é terrível, né? Você é terrível. Não, tá lá, tá escrito, tá na palavra. Ele que tá interpretando errado. Eu tô falando pra ele que o que ele tá interpretando não é nada disso. Ele só tá vendo o lado dele, ele só puxa a sardinha pro lado dele e não é bem assim. Outro cara também tem muito conhecimento da Bíblia, da palavra, tá? Então fiquei muito feliz. E tinha um outro colega que eu conheci há pouco tempo, que também estava lá, não vou lembrar o nome dele. Ficou muito feliz de me ver lá na igreja. Então, a todos vocês, meus irmãos, meus amigos evangélicos, muito obrigado por serem meus amigos, tá? Por serem meus amigos. E se eu esqueci alguém, me desculpe, mas esse é o que eu sempre convivi. Toda vez que eu tinha que falar alguma coisa do Evangelho, da Bíblia, eu procurava eles. Eu frequento, faz um tempinho que eu não vou, igreja católica. Mas quando eu quero tirar alguma dúvida, conversar sobre a Bíblia, sobre a palavra, eu procuro os meus irmãos e amigos da igreja evangélica. Todos eles sempre têm uma palavra, um entendimento que eu digo, não, realmente é isso aí. Não me deixam com dúvida. Então, muito obrigado. Quem me assistiu até agora, foi um prazer contar essa história aqui do meu canal. Só comece sem medo. Eu, Cavalcante, vocês viram que eu me emocionei de novo com a história que eu contei aqui. Imagine lá. Nossa, gente, ó, segurando a lágrima aqui, tá segurando. Mas eu não vou esquecer o lenço da próxima vez. Muito obrigado a todos. E se puderem, me sigam
dá um joinha se gostou e valeu!